A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Tarsis. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu tempo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa dando-lhe tudo que é bom. Glória Ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. A comunidade pode ser. Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram.
Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, o ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua esperança me encherá de alegria. E Pedro disse mais isso: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia que Deus ia fazer o que Deus ia fazer, e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. A segunda leitura se encontra em João, capítulo 3, e os versículos são do 1 ao 17. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo,
sobre o Deus triuno. Nosso Deus é um Deus tremendo. E quando alguém olha para Ele e olha em sua face, não pode continuar vivendo. Foi assim que Moisés disse e assim Isaías. Isaías, no capítulo 6, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Santo, Santo, Santo. Por que nós dizemos 3 vezes Santo? Cantamos hoje. Santo, Santo, Santo. Cantamos. Iniciamos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós isso é tão normal, mas não encaixa na nossa razão. Como entender Deus? É fácil dizer o nosso Deus é um Deus tremendo, como é o título de nossa mensagem aqui. Mas alguém conseguiria explicar Deus? Que Deus abençoe a nossa meditação hoje. Então eu faço a pergunta: como você vê Deus? Ou quem é Deus para você? Jesus um dia orou e disse: as pessoas para alcançarem vida eterna precisam conhecer quem é Deus. E elas precisam também conhecer o enviado de Deus, o seu Filho, Jesus Cristo. Então a pergunta é importante: como nós o vemos? Como ele é? Com que se parece? O que ele faz? Isso, quem sabe, a gente tem um pouco mais de conhecimento, as suas ações são vistas. Mas sabe que todos nós temos um desejo imenso de ver Deus. Se nós pudéssemos ver Deus, a gente gostaria de ver Deus. Moisés teve o privilégio de ver Deus, mas Deus disse: eu vou permitir que você me veja pelas costas, não de frente. Moisés estava no alto do morro, e Deus daí disse: agora vou te colocar numa fenda, e eu vou me parar de costas, e você me verá somente pelas costas. Se for de frente, se vir a minha face, você morre. Quando Isaías viu o trono de Deus e o Senhor sentado nele, logo depois ele disse: ai de mim, estou perdido, estou acabado, aqui chegou o meu fim. Nós temos o texto de Jó, que naquele contexto em que ele fala do ser humano, a sua brevidade, fragilidade, o ser humano é hoje como a erva do campo, brota, tem seu vigor, sua beleza e tudo mais, de repente já se foi. E aí ele diz: ainda com os meus olhos, não olhos da fé, olhos naturais do meu corpo, eu verei a Deus. Claro que ele está falando do depois, quando a gente partir daqui. Nós ainda teremos o nosso corpo e com os nossos olhos veremos a Deus. Diz Isaías: buscai ao Senhor enquanto podem achar. Isso quer dizer o quê? Que ele se mostra. Deus se mostra, se faz conhecido. Às vezes a gente pensa que Deus meio que foge e a gente não tem oportunidade de conhecê-lo, a gente não pode conhecê-lo, mas é o contrário. Se a memória não falha, vocês devem lembrar muito bem do Éden, quando o ser humano entrou em pecado,
Naquele momento, quem se escondeu foi Adão e Eva. E Deus se faz conhecido. Achavam que Deus seria um Deus brutal, de repente foi acolhedor. Deus se mostra, Deus se faz conhecido. Hoje nós celebramos a Santíssima Trindade e nesse dia eu quero abordar o credo atanasiano. Nós temos 3 credos. O primeiro deles é o que a gente sempre usa em nossos cultos normais, o credo apostólico. Ele é curto, ele é rápido, fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo e um pouquinho sobre a igreja e as condições que nós vivemos de perdão, de ressurreição, vida eterna. Mas o segundo credo vem do tempo em que se precisou buscar mais conhecimento sobre quem é Jesus. E então, nos anos 300, nós temos, naquele século, nós temos a elaboração do credo niceno, um pouco mais amplo, robusto. Mais 500 anos adiante, nós temos a elaboração do credo atanasiano, porque a igreja precisou definir quem é Deus, afinal de contas, quem é Jesus Cristo, porque disso depende a salvação das pessoas. E então, vejam só, são 800 anos desde o início de Jesus até a elaboração de um artigo oficial para que vocês possam crer. 800 anos para dizer, é assim que a gente pensa sobre Deus. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que não é um assunto fácil, não. É difícil. É difícil a gente concluir o que é Deus. Vocês já repararam que muitas religiões não cristãs, inclusive religiões monoteístas, ou seja, que tem um Deus só, muitas religiões não cristãs têm algum ídolo, alguma representação do seu Deus? Alguma estátua? Um amuleto? Algum objeto que eles dizem, esse aqui é o nosso Deus? Claro que pensando num ser muito maior, aquilo seria uma representação de Deus. Se vocês lembrarem dos egípcios, na Bíblia nós temos muitos deuses, animais que foram usados como representação do seu Deus. O povo de Israel, inclusive, caiu na tentação lá no deserto e copiou o que o egípcio fez, e fez um bezerro de ouro. Nós temos os cananeus que agiam da mesma forma. Nós temos também o apóstolo Paulo viajando e de repente se depara com um lugar que tem vários altares. E nós temos escrito em cada altar o nome de Deus. E de repente aparece um altar escrito ao Deus desconhecido. E ele diz, esse é o meu. Ao Deus desconhecido, aquele que não tem como a gente representar. E então, vocês já repararam que o cristianismo não tem uma imagem que represente Deus? Por quê? Nós não temos uma estátua que represente o nosso Deus. Por quê? Vocês vão dizer, está escrito, o texto do Antigo Testamento, Isaías diz, Moisés diz, não façam imagens. Deus está dizendo, não façam imagens. Será que é somente porque está escrito? O que tem por detrás disso? Quero levá-los a pensar um pouquinho. Jesus Cristo é Deus ou não é Deus? É Deus. E por que nós temos às vezes Jesus Cristo pregado numa cruz e a gente não se incomoda com isso? Mas nós não temos sobre Deus. Interessante a pergunta. Qual é a resposta para isso? A verdade é que nós não temos como representar Deus. Por mais que você tente fazer algo que represente Deus, é impossível representá-lo. E eu quero mostrar para vocês por quê. O credo atanasiano
vem de encontro com a primeira frase que diz assim: quem quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. Professar a fé cristã é assumir isso, é viver isso. Não é somente saber ou acreditar, mas é assumir isso e viver. Essa é a minha razão de viver, é o meu DNA. Ou seja, é a partir disso que eu sou construído. Então eu professo essa fé, ela é a minha vida. E então ele diz o seguinte: o que é essa fé cristã? A fé cristã consiste em adorar um só Deus, manifestado em 3 pessoas, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Caramba, agora deu um nó na cabeça. Vocês entenderam? Você vai adorar o Deus que se apresentou, o homem, a nossa imagem e semelhança. E a gente tem que perguntar, mas quem vai fazer? Por que ele diz no plural, façamos? Por que Deus não diz, faço? Faço o homem a minha. Ele não diz a minha, ele diz a nossa. Ele se apresenta no plural, façamos nossa. Deus se revela a nós em 3 pessoas desde o princípio, mas aos poucos isso começa a ser mais claro quando Jesus fala de Pai, Filho e Espírito Santo. E não são 3 deuses, é um só Deus. Quando Isaías viu o trono, ele não viu 3 seres sentados. Ele viu apenas um Senhor sentado. Quando Filipe chega naquele texto, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Filipe diz, mostre-nos o caminho para o Pai, e a gente não precisa então de mais nada. É suficiente. E então Jesus diz, Filipe, eu já estou com vocês há tanto tempo, você está comigo há tanto tempo, como você ainda não viu o Pai? Aqui onde eu estou, está o Pai? Notaram, é impossível entender isso. Pela razão não, mas nós cremos nisso. Então nós não temos como fazer uma imagem de Deus. Não há como a gente dizer os 3 são um é 3, como assim? Não entro nas leis da física. Nós somos duramente criticados pelas outras religiões, principalmente as monoteístas, muçulmanos, judeus. Eles vão dizer para a gente, vocês têm 3 deuses. E nós dizemos, não, nós não temos 3 deuses. Mas Deus se revelou a nós dessa maneira em 3 pessoas. Mas nós não temos 3 deuses, é coisa de Deus mesmo. Ele veio a nós e disse, assim sou eu. Mas é um Deus só. Essa é a primeira parte a respeito de Deus que o credo vai nos dizer com muita ênfase. Hoje, na Santíssima Trindade, esse conhecimento é importante para nós conhecermos a Deus. Não vamos confundir as pessoas, precisamos saber quem é quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Uma vez eu estava fazendo os programas de rádio junto a uma equipe de pastores e estava numa rádio de outra religião. Tinha um quadro bem grande numa parede e esse quadro mostrava o menino Jesus, um bebê, nos braços da sua mãe, Maria, e nós tínhamos um outro ser, um pouco, dá para se entender que seria o pai, barbudo, tal. Mas em cima a frase ela confundia tudo. Ela dizia, o Espírito Santo é o Pai de Jesus. O Espírito Santo é o Pai de Jesus. É exatamente contra isso que o credo nos alerta. Ele diz, não confunda as pessoas, o Espírito é o Espírito, e o Pai é o Pai, e o Filho é o Filho, e não existem 3 pais, e não tem 3 Espíritos, não tem 3 filhos. Temos um apenas. Não confunda. Mas a lógica da razão humana vai dizer, não foi o Espírito
engravidou Maria? Então, vocês perceberam? Isso me parece aquela imagem de Santo Agostinho que um dia disse da criança sentada à beira do mar, e ela fez um buraco na areia, e então ela foi de baldinho em baldinho e buscava a água do oceano e colocava lá dentro. Alguém perguntou para essa criança: o que você está fazendo? Não, eu vou tirar toda a água de lá para ver o que tem lá dentro e vou colocar nesse buraco. Na cabeça da criança dava. Na nossa é impossível. Aí Jesus diz: sede como uma criança. Alguém de vocês consegue explicar que através de uma hóstia você recebe o Deus inteiro? Não é uma fração de Deus. O Deus inteiro está aqui. Um Deus que não cabe no mundo, mas que cabe numa hóstia. Consegue explicar? É disso que nós falamos agora. Tente fazer um objeto que diga: isso é Deus. Você vai desconstruir o conhecimento sobre Deus. Não tem como. Não tem como. Então você precisa conhecer quem é Deus. Para a salvação você precisa conhecer também quem é o Filho de Deus. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, é Deus. É o Deus Todo-Poderoso que fez o universo inteiro. Lá na criação ele aparece, a palavra que faz as coisas. Ele estava com Deus e era Deus, diz João. Então nós temos Jesus Cristo, o eterno, aquele que sempre existiu, o Deus verdadeiro, de repente nascendo há 2000 anos atrás, assumindo um corpo, ou seja, o Deus que vai ao mundo inteiro, que preenche o mundo inteiro, cabe dentro do ventre de uma mulher e nasce. Para quê? Para carregar os teus e os meus pecados e nos salvar. Então nós temos o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem em um só Cristo, e não são dois Jesus, é um só. Por que Deus se mostra para nós? É algo tão complexo. Por que Deus se revela? Qual é a razão de Deus acolher Adão e Eva e se revelar e depois não permitir que as pessoas morram ao ver sua face? Então ele se oculta, mas ele se revela pela palavra. Por que ele faz isso? Ele faz isso unicamente porque aquele versículo que foi lido hoje de João 3,16 aponta a razão, diz amor. Vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por que ele faz isso? Por amor. Lá no princípio, na criação de tudo, cada dia Deus diz: muito bom. Deus ama. E agora ele continua amando. Eu vou reconstruir isso tudo, porque ele ama. Ele ama e por isso se revela. Foi por amor. Deus se mostra por amor. Deus opera a grandeza da fé da gente. Porque uma coisa dessas que nós ouvimos hoje, a gente não tem como aceitar pela razão normal. Como é que a gente aceita? Porque Deus trabalha. Ele nos convence pelo Espírito Santo e é por amor. Fazemos parte da história de amor de Deus. É assim. Que Deus seja glorificado por cada um de nós. Terminamos, portanto, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, na sequência, nós vamos recitar o credo. Vocês podem continuar assim sentados? O credo atanasiano é extenso e traz uma verdade ainda muito além. Vamos dizer juntos então: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar
professar a fé cristã. Quem quer que não a conservar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. E a fé cristã consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual a glória, coeterna a majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso é o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Como não há três incriados, nem três imensos, porém um só incriado e um só imenso. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E todavia não há três deuses, porém um único Deus. Como o Pai é Senhor, assim o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, porém um só Senhor. Porque assim como pela verdade cristã somos obrigados a confessar que cada pessoa tomada em separado é Deus e Senhor, assim também estamos proibidos pela religião cristã de dizer que são três deuses ou três senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho é só do Pai, não feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um único Pai, não três pais, um único Filho, não três filhos, um único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta Trindade nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. Porém, todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já foi dito acima, deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da Trindade. Mas para a salvação eterna, também é necessário crer fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, por conseguinte, é crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus gerado da substância do Pai antes dos séculos, e é homem nascido no mundo da substância da mãe. Deus perfeito, homem perfeito, subsistindo de alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Ainda que é Deus e homem, todavia não há dois, porém um só Cristo, um só entretanto, não por conversão da divindade em carne, mas pela assunção da humanidade em Deus. De todo um só, não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa. Pois assim como a alma racional e a carne é um só homem, assim Deus e homem é um só Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu aos infernos, ressuscitou os mortos, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. A sua chegada, todos os homens devem ressuscitar com seus corpos,
e vão prestar contas dos seus próprios atos. E aqueles que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna. Aqueles que tiverem praticado o mal irão para o fogo eterno. Esta é a fé cristã. Quem não a crer com fidelidade e firmeza não poderá salvar-se. Grande o nosso credo. Talvez para curiosidade em casa vocês podem pensar o seguinte: quando diz aqui ninguém é maior, ninguém menor dentro da Trindade e também nem posterior nem anterior. Nós temos, pela lógica natural do ser humano, o pai sempre é mais velho que o filho, não é? O pai é sempre mais velho. O filho vem depois. E nós acabamos de dizer aqui que entre o pai e o filho, Jesus e o pai, Deus, não existe isso. Ambos não têm diferença de idade. Curioso. Estude o credo, vale a pena. São as verdades bíblicas a respeito de nosso Deus. E você vai entender por que razão é impossível fazer alguma imagem de Deus. Qualquer tentativa é desconstruir tudo, é idolatrar. Que Deus abençoe você. E as pessoas foram aderindo à verdade bíblica e enxergando o Deus inteiro através de Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. A mensagem tocou no coração daqueles ouvintes e quase 3.000 pessoas foram acrescidas ao povo de Deus. E o teu desejo é a salvação de muito mais pessoas, e por isso a fé é trabalhada, para que possam ir, pregar, anunciar, proclamar os teus maravilhosos feitos. Anima, fortalece e ajuda-nos, Senhor, para sermos então os bons instrumentos brilhando a salvação no meio de um mundo em trevas. Aumenta e conserva-nos numa fé firme em Ti. Perdoa nossas falhas, a falta de entendimento e as fraquezas. E ajuda-nos a combater o bom combate e herdar a herança do céu. Senhor, olha também com misericórdia sobre o nosso país, um país incrédulo,
Muitas pessoas ainda precisam ser atingidas pelo Evangelho. Abençoa-nos também para que tenhamos justiça e paz. Abençoa o trabalho da tua igreja. Dá-nos sempre pastores e líderes fiéis e consagrados que corajosa e destemidamente anunciam o teu Evangelho a todas as pessoas. E defende-nos de doutrinas falsas e contrárias à tua palavra. Senhor Deus, abençoa o trabalho que é referente à situação do Sul, onde na linha de frente está a nossa direção nacional, juntamente com todas as comunidades, para acudir os necessitados. A chegada do frio, da doença, da violência depois das catástrofes torna-se uma preocupação muito grande. E toda a igreja em todo o território nacional está mobilizada a cooperar, trazendo doações, ofertas que são remetidas para ajudar quem precisa. Mobiliza através do teu Espírito que todas as pessoas possam ter a solidariedade, que possam ter esse espírito de empatia, que possamos reconstruir, edificar e enaltecer depois o teu santo nome. Senhor Deus, aos que perderam a esperança, até mesmo em relação à fé, que possam novamente recobrar o sentido, que possam ter o juízo de retornar através da construção do Espírito neles. Abençoa-os, nós insistimos, nós oramos para que todos possam alcançar a salvação. Esteja também ao lado da Sônia, a nossa irmã na fé, ainda enlutada, e também da outra Sônia, a Sônia Danin, recuperando-se da sua cirurgia. Concede também aos médicos que possam ajudar o Rafael, para que haja reconhecimento de qual doença tem. A recuperação da Mercedes, que também, numa idade muito avançada, fez cirurgia há pouco. Essas pessoas são colocadas de modo especial e chegaram ao conhecimento para aqui comunicar no altar. Ó Deus eterno, há muitas outras pessoas, situação de dengue, a situação da Covid, nós temos gripe e tantas outras infecções, além de pessoas acamadas no hospital, em outras doenças e enfermidades que necessitam de cuidado, e nós sempre colocamos isso ao teu dispor. Ajuda-nos, segundo a tua grande misericórdia. Fortalece as capacidades, as vocações de quem cuida, de quem faz o tratamento e de quem elabora a medicina. Ajuda a todos, e nós pedimos encarecidamente por meio de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, guarda cada um de nós em segurança, para que então possamos nos animar uns aos outros e vir a casa para agradecer e para pedir. Obrigado pela saúde que nós temos, pelas condições que nós temos, que hoje são tão importantes para a sociedade. Obrigado por tudo, porque foi pelo amor. Em nome de Jesus, amém. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. E assim Deus mantém por seu amor e poder todas as coisas. Glória a Deus, Senhor, pois Ele não estendeu sua mão e abençoar o nosso esforço, até de fome morreremos. Mas Deus nos tem abençoado mais este ano. Deus renovou a sobrevivência da humanidade. Deus deu a bebida, deu a comida, as vestimentas, o conforto de uma família. Mas o bem maior Ele deu generosamente, em grande medida, à igreja, onde a salvação é entregue.
É justo que não só saibamos disso, mas que conformemos a nossa vida à luz deste ensino. Portanto, em reconhecimento de que tudo é bênção de Deus, com a finalidade de anunciar a salvação e ajudar ao necessitado, consagro-me agora a ti, Senhor. Consagro o que eu sou e tudo o que tenho. Consagro os meus dons, talentos, personalidade e influência ao seu serviço. Consagro meu emprego
façamos uso do Pai Nosso, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim disse o Senhor Jesus. Foi na noite então que ele foi traído, dando graças, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vós para a remissão de pecados. Façam isto em memória de mim. E a outra palavra é em relação ao cálice. Ao ter pego esse cálice, também dando graças, ele disse: bebei todos este cálice é a nova aliança no meu sangue. É derramado por vós para a remissão de vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória de mim. Graça e paz estejam com cada um. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. Eu
Vamos nos despedir e com palavra de envio. Logo na sequência receber a bênção. Então ficamos de novo em pé. Que a mensagem de Cristo permaneça sempre em vocês com toda a sua riqueza. Vamos dividir e administrar-nos uns aos outros, usando a sabedoria do Senhor. Com o coração agradecido a Deus, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo que façamos ou dizemos, vamos fazer e dizer em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai por meio dele. Que a paz de Cristo reine nos corações de vocês, porque para esse propósito Deus os chamou para formarem um só corpo. Vamos permanecer constantes na oração, sempre alertas e dar graças a Deus. Que Deus derrame a sua graça sobre todos vocês. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Podem sentar.